Olá, tudo bem? Você é pai ou mãe? Se sim, eu quero te fazer uma pergunta. Será que você é a pessoa que mais influencia na vida do seu filho? Seja ele uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto? Eu gostaria de discorrer um pouco sobre esse assunto com você, tendo por base a lição da revista Betel, que é uma lição de escola bíblica dominical. Durante esses 3 primeiros meses de 2021, nós vamos estar estudando sobre a vida de Esther, que é o livro da Bíblia, que você tem a Bíblia aí na sua casa, você pode ler. Mas, na primeira lição, quando a gente foi falar sobre Esther e falar de tudo que ela desenvolveu na vida adulta, a gente começou no domingo passado estudando na igreja sobre a infância de Esther. Por quê? Porque é com base na infância, na formação do caráter de Esther, nos princípios que ela recebeu, que ela teve aquele comportamento extraordinário na vida adulta. Então, eu quero conversar com você, pai e mãe, sobre isso. Será que você é o principal influenciador do seu filho? Quando a gente lê o livro de Esther na Bíblia, a gente percebe que Esther, ela ficou órfã, O pai e a mãe de Esther morreu. E ela foi então adotada por Mardoqueu. E Mardoqueu, que foi o pai adotivo dela, criou ela seguindo os princípios judaicos, que era os princípios da vida dele, E ele repassou isso para a criança. E quando Esther então foi convidada, pelo rei para participar daquela seleção, para ser a rainha, Mardoqueu, em Esther capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, esse versículo: Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, porque Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Então, aqui nesse versículo 20, a gente vê que Esther, quando ela chegou ali no palácio, ela foi orientada, por Mardoqueu a não declarar o seu povo, a não declarar que ela pertencia ao povo judeu. E ela assim o fez, Ela ficou calada, ela ficou em silêncio. Por quê? Porque ela sabia que era o momento de ficar calada. A Bíblia também, no livro de Eclesiastes, nos fala que existe o tempo de falar e o tempo de ficar calado. E um adulto que ele sabe o tempo de falar e o tempo de ficar calado é porque os pais ensinaram isso na infância. Desde a mais tenra idade, a criança ela é capaz de perceber que nem todo momento ela deve falar, que nem sempre que um assunto é colocado à mesa, a sua opinião tem que ser exposta, mas sim que as palavras dela devem ser ditas apenas quando for de relevância, quando causar algo de bom, e não apenas para expressar uma opinião. Então Esther, ela soube ficar calada na vida adulta porque ela provavelmente tinha sido treinada desde a infância. Além disso, ela ficou calada na vida adulta, ela obedeceu a Mardoqueu porque ele tinha uma grande influência sobre ela. Então, mesmo estando em um palácio rodeada de outras pessoas, de outra realidade, ela foi fiel, a Mardoqueu. A influência que Mardoqueu teve na vida dela foi maior do que as influências externas. Quando a gente pensa nisso, eu penso assim, o pai e a mãe, quando ele traz um ensinamento à criança ou adolescente, será que o seu ensinamento está sendo mais forte do que o ensinamento que ele ouve do professor, que ele ouve nas redes sociais, que ele ouve na televisão, ou que ele ouve dos amiguinhos? Esse é o ponto. Será que o ensinamento do pai e da mãe tem mais peso? Os pais e as mães devem avaliar isso. Os que ainda não são pais, vocês são filhos, Nós somos filhos. E a gente sabe, a gente é capaz de avaliar a influência que os nossos pais tiveram e têm sobre a nossa vida. Então, os pais, eles precisam ocupar essa posição de destaque. A Bíblia ensina ainda, em Provérbios 22, versículo 6, diz assim: Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, quem que tem esse dever de ensinar? O pai e a mãe, A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e junto com essa herança vem a responsabilidade da educação. Então, quem educa são os pais. E quando o caminho é bem ensinado, quando é bem traçada a rota que a criança, que o adolescente deve seguir, provavelmente ele não se desviará dele. É isso que a Bíblia nos ensina. Então,
a influência que os pais têm sobre a vida de uma criança, de um adolescente, é muito importante, porque vai definir a trajetória que essa pessoa vai ter na vida adulta, né? Para que seja uma trajetória de fé, uma trajetória de obediência, uma trajetória de confiança em Deus. A gente estudou muitos aspectos, né, da educação infantil nessa lição que a gente teve. Uma das coisas que nós falamos naquela ocasião é que para que um adulto ele faça a diferença no lugar que está, como Esther fez, né, fez a diferença ali naquele palácio depois de adulto, é necessário o quê? Uma boa educação, uma educação infantil baseada em conceitos, baseados em princípios. No nosso caso, que somos cristãos, essa educação ela deve ser principalmente espiritual, uma educação pautada no ensino, no estudo sistemático com a criança da palavra de Deus, né? Seja através dos hinos, da harpa cristã, né, dos louvores, seja através do culto doméstico, da leitura diária da palavra de Deus, porque para que o ensinamento fique impregnado na mente e no coração da criança, esse ensino não pode ser esporádico, não pode ser apenas na igreja, isso não pode ser delegado apenas aos pastores, aos professores da escola dominical, mas esse estudo deve ser principalmente dos pais, é o que a Bíblia nos ensina. A responsabilidade da educação cristã é dos pais, mas os pais vão ensinar essa criança além do espiritual, até porque nós somos um ser formado por corpo, alma e espírito. Então a criança também ela precisa, além do ensinamento na esfera espiritual, precisa de um ensinamento emocional para que ela tenha equilíbrio emocional na vida adulta, para que ela saiba se portar nas diversas relações com maestria, para que ela tenha esse equilíbrio, né, esse controle, esse domínio próprio para enfrentar todas as situações da vida, seja situações felizes, situações de alegria ou quem sabe situações de dificuldade, né, de problemas. Então o ensino precisa ser na esfera espiritual, emocional, também intelectual e comportamental, né? A gente percebe que muitas vezes os pais se preocupam muito com o ensino intelectual. Então, assim que a criança nasce, já existe uma preocupação muito grande sobre qual método de ensino ele vai estudar, em qual escola ele vai estudar, se ele vai estudar em escola pública ou em escola privada. Mas é necessário a gente pontuar que, conforme a palavra de Deus ensina, o principal ensino que deve ser passado à criança é o ensino espiritual. A Bíblia nos diz assim: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, de que vale o seu filho ter uma bem-sucedida carreira profissional, ter muitos bens financeiros, se ele perder a sua alma? De nada adiantaria. Essa educação infantil que foi aplicada não adiantou de nada. Por quê? Porque o sucesso dessa criança ou desse adulto foi apenas em coisas que perecem aqui nesse mundo. E esse não deve ser o foco, né, do ensino infantil, mas sim um foco espiritual. E a partir desse desenvolvimento espiritual, dessa confiança em Deus que a criança pode ter, isso com certeza impactará positivamente as demais áreas da vida. Então, a Bíblia, ela deixa muito claro, né, a posição dos pais na educação. E será que os pais realmente estão conseguindo alcançar o coração dos filhos? É um desafio nesses tempos, porque tem muitas coisas que vêm para distrair, né? A rotina muito apertada, vem para distrair o foco dos pais da educação. Será que realmente esses pais estão conseguindo alcançar os corações dos filhos? É importante a gente perceber que no caso de Esther, o caráter que ela demonstrou na vida adulta, em um ambiente diferente, é um caráter que foi formado na infância, né? A psicologia diz que o caráter da criança, ele é formado até os 6 anos de idade. Alguns dizem que até antes, né? Então, esse caráter que a pessoa demonstra na vida adulta não foi adquirido na adolescência ou depois dos 20 anos, mas sim um caráter definido na primeira infância. Por isso que a primeira infância é tão importante que os pais acompanhem de perto, né? Quais são os princípios que essa criança está aprendendo. Até porque no início da vida, mesmo quando ele não tem o idioma como fonte de comunicação, ele aprende principalmente pelo exemplo. Então, por isso que é necessário a gente ter cuidado com quais tipos de pessoas
que essa criança convive na maior parte do tempo. Mas, frente a esse grande desafio de ser influenciador dessas crianças, como educar as crianças nessa geração? Realmente é um grande desafio. Por quê? Porque o mundo hoje assombra os pais, principalmente os pais cristãos. Por quê? Porque os valores do mundo são completamente contraditórios ao que ensina a Bíblia Sagrada. Então se torna um desafio muito grande, né? Um mundo que é brutal, um mundo que os valores estão totalmente distorcidos da palavra de Deus. Então tem aí a televisão, que é totalmente distorcida. Pode ser que no culto doméstico você ensine sua criança sobre um determinado comportamento e quando você ligar a televisão está dizendo totalmente o contrário. Então uma criança de 3, 4 anos que está com caráter em formação, ele vai ficar perturbado. Ele não sabe se ele acredita no que o pai diz a respeito da Bíblia ou no que ele vê na televisão ou no celular e assim por diante. E por que isso se torna difícil? Porque muitas vezes a criança tem 10, 15 minutos de ensino bíblico por dia e fica 5, 7 horas na televisão ou no celular. Será quem que vai ganhar essa disputa? Qual ensinamento vai prevalecer? Então, tem muitos meios hoje que vêm para dificultar essa educação bem feita que os pais podem dar aos filhos. Então, é importante a gente ressaltar que essa educação infantil, ela não pode ser delegada à escola, né? Muitas vezes a criação dos filhos é delegada, a educação é delegada, mas o dever da escola é ensinar a ler e a escrever. Agora, o dever de educar mesmo a criança é um dever dos pais. E os pais, eles não podem ser omissos a essa realidade. No final dessa escola bíblica dominical, que nós comentávamos sobre esse assunto, o pastor Bertier concluiu a lição dizendo: os pais, eles são os pais. Ou seja, essas responsabilidades de um pai não pode ser delegada a outras pessoas. Eu espero que esse vídeo ajude você na educação da sua criança, que sua criança ela venha ser bem instruída, que Deus te dê sabedoria para que ele possa traçar em uma trajetória de vida com louvor e que no final de todas as coisas, que essa criança tenha a vida eterna em Cristo, porque esse é o nosso objetivo, porque aqui nessa terra tudo é muito passageiro, tudo se vai, mas a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ela prevalece e ela deve nos levar para o céu. Até mais, tchau!